Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Estou muito feliz aqui nesse clima aqui de Dia dos Pais, domingão. Estou aqui com um convidado que tem uma filhinha de 4 anos, mas depois ele vai contar para vocês, é que eu estou aqui já empolgada. Nailson, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer ter você que está atuando ali em Petrolina, Pernambuco, né? Mas hoje eu sei que você está em Fortaleza, Isso, mas muito bacana ter essa representatividade aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, viu? legal. Muito obrigado pelo convite, né? Thaís, que passou meu contato também, muito obrigado a ela por ter passado aí para a gente conversar um pouco sobre esse ramo, né? Que eu estou inserido hoje em dia. E é isso aí, vamos conversar, Vamos tomar uma vamos gelada. bater esse papo aí legal. Falar nisso, Thaís, como é que você começou no solar? Assim, eu não sou da área, eu não sou técnico eletricista, não sou eletricista, não sou da área. Porém, eu comecei com meu irmão. Meu irmão, ele também não é da área. Porém, há uns anos atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, ele instalou energia solar com uma empresa lá da nossa cidade, lá de Petrolina. E, por alguns motivos, meu irmão teve que aumentar a carga lá da casa dele. Ele teve filho, e aí ele estava já consumindo mais do que estava produzindo o sistema dele. E aí surgiu a necessidade dele aumentar o sistema. E aí ele voltou a contactar a empresa que ele tinha feito o sistema dele, e a empresa passou valores exorbitantes para ele poder aumentar o sistema. E aí meu irmão é muito de ele entender, estudar e ele mesmo fazer as coisas. Até hoje ele, por exemplo, ele está com os projetos de construir kitnets hoje em dia. E ele tá botando a mão na massa mesmo, ele tá fazendo reboco, ele tá colocando piso, ele é assim, ele vai a fundo, estuda e bota a mão na massa. E aí surgiu essa necessidade dele aumentar o sistema dele, e ele procurou saber mais, um pouco sobre a energia solar, e foi estudar, comprou curso, estudou, e aí ele mesmo conseguiu aumentar o sistema dele, fazer esse aumento de carga. E aí ele, nesse momento que ele aumentou, ele conseguiu encontrar um amigo que é projetista, que é engenheiro. E aí esse amigo dele, engenheiro, indicou uma equipe que instalava. Aí ele já tinha todas as ferramentas ali na mão para poder abrir a empresa. Só que ele tinha um pouco de receio. E ele é funcionário público também, né? Ele não poderia abrir uma empresa, um MEI, um simples. E aí nesse momento eu tinha o meio aberto porque eu andava de Uber, eu era motorista de Uber. E aí eu tinha esse meio aberto. Aí ele me chamou para poder fazer essa parceria. Mas no momento a ideia não era de abrir a empresa. Ele queria pegar o equipamento que ele queria aumentar, que era um microinversor, e queria vender pela internet, como no Mercado Livre, esse, esses mercados que tem. E aí a gente, bora, vamos fazer essa parceria aí. Vamos abrir uma loja no Mercado Livre e vamos vender o aparelho lá, o microinversor, para poder entrar nesse ramo. Mas aí, no momento, a gente nem pensava nessa questão da empresa mesmo, de abrir, instalar, vender com o cliente e tal. Não tinha essa ideia. Aí as coisas foram se linkando, foram se encaixando quando minha esposa comentou que ela trabalhava numa instituição financeira.
comentou com um amigo que já estava pesquisando também sobre a questão do microinversor. Ele queria ser diferente do que se trabalhava ali na região lá da gente petrolina, era mais investidor. E a tecnologia, ele estava pesquisando sobre a tecnologia do microinversor, e minha esposa comentou com um colega de trabalho, que é Eugênio, que foi o nosso primeiro cliente, e aí vocês trabalham com, seu marido, seu esposo trabalha com isso? Aí, não, não trabalha ainda, mas eles estão querendo vender o microinversor pela internet, tá? Aí, e eles não instalam? Ele mesmo que falou assim, por que eles não instalam? Aí deu um estralo assim na nossa cabeça, poxa, a gente já conhece a pessoa que instala, a equipe que instala. A gente conhece o projetista. Por que não fazer a instalação? E aí foi o nosso primeiro cliente, foi o Eugênio, que trabalhava amigo de minha esposa, que trabalhava na instituição financeira, e ele que surgiu com isso. Por que vocês não instalam? E aí a gente, bora, vamos lá, vamos instalar. E aí surgiu assim, essa necessidade de meu irmão querer aumentar o sistema dele, ele estudou, eu tinha um meio aberto ali, que era a empresa, e aí eu me juntei com meu irmão e a gente fez essa parceria e iniciou. Até na época o nome da empresa, da gente, meu e meu irmão, era Sunse Energy. E aí, com o passar do tempo, a gente instalou de Eugênio, foram instalando alguns. Meu irmão, como ele é funcionário público, ficava muito dedicado também. Apesar que era na pandemia, ele ficou com muito trabalho e trabalhava em casa, e eu estava mais no campo. E isso aí foi bom, porque eu aprendi muito, porque eu estava acompanhando as instalações. E aí eu aprendi assim, na prática. Desde então foi na prática. Não sou da área, mas entendo muita coisa hoje em dia, depois desses anos, porque eu aprendi ali na prática. Muito Mas eu acho que é isso, é um resumo, um parte do resumo de como aconteceu, de como surgiu e de como eu fui inserido na área, né? Eu vim através de um problema que aconteceu com meu irmão e a gente começou. Não, e é muito legal, né, Nailson, a gente conseguir ver essa relação, né? Seu irmão que já tinha um sistema e decide ampliar, e aí busca a empresa e aí fica com aquela coisa ali, né? Nossa, eu quero estudar. Eu também tenho vários amigos igual ele, né? Que faz essa questão do autodidata, sabe? Aquela pessoa que é meio E, incansável, ela gosta de estar ali abrindo as coisas, pesquisando, vendo como é por dentro. E eu achei interessante você trazer essa nuance, né? E também mesmo assim, né, sabendo que antes você trabalhava ali como motorista de aplicativo, né? Você vê que tem essa conexão vocês dois e ir por esse caminho da energia solar, um caminho de energia limpa, sustentável, né? É muito bacana ver assim essa perspectiva, né, de como que o mercado une, né? E de como que o mercado também faz com que você almeje coisas novas, né? Almeje novas tecnologias. Então, eu achei bem bacana. E pensando assim em questões de primeira venda, né? A gente sabe que a primeira venda não é fácil, né? E no caso dele, é como se ele estivesse vendendo para ele mesmo, né? Já que ele já foi lá e fez a própria ampliação. tanto que desse cliente, de Eugênio, que foi o nosso primeiro cliente, é bastante legal, assim, porque depois, até hoje em dia, como eu sou só na empresa, meu irmão já está em outra área, ele saiu desse ramo, Eugênio já fez mais uns dois projetos com a gente. Fez o projeto do irmão, do pai, ele se mudou de casa, eu já fiz a instalação da outra casa dele. Então, Eugênio foi o primeiro cliente e se tornou um grande amigo, porque ele que deu aquele primeiro incentivo ali. E ele que deu esse estralo para a gente, assim, e, ó, dá para a gente fazer. Então Não, é isso, o Eugênio virou um amigo e um incentivador também da nossa empresa. muito massa. E deixa eu te falar, né? Nesse cenário assim, aí em Petrolina, não aí agora, né? Que agora você está em Fortaleza, mas Uhum.
Inclusive, é só para orientar o pessoal, né? Mas eu vim a trabalho. É isso que eu ia falar, gente. A gente está aqui gravando, mas ele está lá em Fortaleza a trabalho. E é muito legal, assim, da minha parte aqui, né, acompanhar essa rotina do integrador. Tanto é que eu falei para ele, falei, olha, vá, quantas horas de carro que era mesmo? 3 horas, né? 12 horas de carro, né? Com 12 anos. 12 12 horas anos. de carro. E aí ele ia chegar e ia gravar o podcast. Falei, rapaz, vai descansar, porque senão é muito corrido, né? Essa rotina nossa, é muito louco. E eu fico feliz, né, de ver que você está trilhando o seu caminho ali, sabe? Nessa rotina assim, Nailson, como é que você vê essa questão da paternidade com a questão do trabalho, né? Como é que você consegue se dividir? Para você é pesado? Eu queria que você, sabe, explicasse aqui o seu ponto de vista, o que que você sente. Porque às vezes tem alguém ouvindo a gente que se conecta, né, com como você lida com isso, né? Eu acho que é bacana a gente trazer, aproveitando o Dia dos Pais. Isso. É, a princípio está sendo muito bacana, porque quando eu comecei, eu era muito só e eu andava muito. Tipo, uma semana eu quase não parava em casa. E aí eu ficava comentando muito com minha esposa sobre a energia solar, como era. E ela trabalhava numa instituição financeira e ela lidava também com clientes lá que iam financiar e falavam da solar também. E ela acabava dando uma aula para os clientes, explicando como era e tal. E aí, hoje em dia, minha esposa saiu da instituição financeira e está comigo, está trabalhando comigo. E ela que está, hoje em dia, na frente de tudo aqui, assim, praticamente. Eu estou na parte operacional e ela está nessa parte da administração, lidar com clientes e tal. E aí, meio que hoje em dia está mais tranquilo. Mas já teve semanas, alguns anos atrás aí, que eu quase não parava em casa. Eu não tinha muita relação com minha filha. Mas hoje em dia, como a gente tem um pouco dessa liberdade de estar em casa, não ter uns horários assim que tem que estar, vou ter que visitar um cliente ali, eu vou marcar para 10 horas, vou acordar um pouco mais tarde, vou ver minha filha, vou tomar um café com ela, tá? Vou levar ela na escola, vou almoçar com ela. E isso hoje em dia a gente está conseguindo fazer. Mas já teve momentos que já foi mais difícil. Mas hoje em dia está mais tranquilo porque minha esposa está junto também no negócio. E aí, enquanto um está fazendo uma coisa, minha esposa está com minha filha, ou vice-versa, ela também vai visitar cliente, eu fico com minha filha. E assim a gente vai ficando. Mas eu acho que está bem melhor agora. Assim, em questão de relação com minha filha, porque a gente está tendo mais tempo para ficar com ela. Antes não. Antes a minha esposa trabalhava no banco e eu também estava nas correrias de visitar clientes, viajar para outra cidade. E às vezes ela tinha que ficar com a avó, com a tia. A gente tinha que pedir essa ajuda à família. Mas hoje em dia a gente está conseguindo estar do lado dela, tá? Acompanhar o crescimento, escola. Isso é muito importante. Não, com certeza. Eu pergunto porque não deve ser muito fácil, né? Já é corrido, né? Tanto para sua esposa, para você. E legal que vocês trabalham juntos, né? Acredito que tem bastante gente aqui ouvindo a gente que teve isso, né? Algumas histórias que já passaram por aqui também teve isso. Teve até um episódio, né, onde um dos dois, né, do casal, era um pouco mais cético se a energia solar ia dar certo ou não. E aí, quando o outro começou a ver que estava dando, opa, vou pular aí também. Então, é muito. Nesse caso, quem foi um pouco cético foi eu. Eu Olha só. sempre pensei assim, eu vou ficar 2 anos na energia solar e vou fazer outra coisa. Não quero saber. Aí eu vi que a coisa assim foi se transformando. A cada vez que eu pensava em desistir, parece que a empresa dava um pulo. Quando eu pensava, não, não quero mais não. Mas aí ela vinha a empresa de alguma forma, não sei, Deus, alguma forma assim fazia com que a empresa crescesse. E aí eu, não posso fazer isso. Mas chegou um momento de eu, não, daqui a 2 anos vou fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa.
E aí, cada vez que eu falava isso, a empresa crescia. Aí eu, às vezes, continuo falando isso, mas a Eu acho empresa que me é de surpreende, todo mas mundo eu isso. acho que eu vou continuar querendo falar isso, né? Eu Eu acho vou que é ter que continuar falando isso para ver se ela cresce mais. eu acho que é de todo mundo. Levanta a mão, quem nunca pensou, nossa, não quero mais, É, estou saindo. Mas vamos e ver se. assim, como eu falei, assim, que a gente tem uma qualidade de vida hoje melhor, assim, questão de tempo, mas tem momentos que é puxado. Por exemplo, agora, hoje é sexta, hoje é sábado. Quinta-feira eu estava na Chapada Diamantina. Da Chapada Diamantina, eu estava na quinta-feira na Chapada Diamantina, voltei não, na quarta-feira. Quarta-feira eu estava na Chapada, fiquei quarta e quinta. Sexta eu voltei para. Quinta-feira eu voltei para casa, só fiz dormir em casa, e na sexta eu já estava aqui. Então, tipo, dormi em casa, saí de madrugada para poder pegar o carro e vir para cá. E já estou aqui. E daqui vou voltar para Petrolina mais 12 horas. E talvez vá ter que ir para Chapada de novo, que a gente está entrando em uma cidade lá na Chapada Diamantina que está dando um negócio, tá? A gente está expandindo para o interior da Bahia. Não. Aí tá assim, nessa correria. E Nailson, no meio de toda essa atmosfera, né, de correria, de não ser um mercado que você inicialmente não tinha, né, não tinha tato para isso, como é que foi para você essa questão de gerir na equipe? Porque envolve muita confiança, né? Você não ter um domínio, aí de repente ter equipe de instalação, projetista, vendedores. Como é que você vê hoje essa questão de gestão de pessoas? Bom, no início, praticamente eu era só, né, para poder. Eu me virava em três ou quatro. Eu fechava para o cliente, eu ia atrás de financiamento. Eu só não fazia colocar a mão na massa que era para instalar e projeto. Já tinha as pessoas que faziam isso. Mas eu estava ali presente em tudo. Hoje em dia, nós temos mais parceiros, mas é mais vendedores. E a equipe de instalação, eu tenho uma que faz a instalação e o projetista. Então, hoje em dia está mais fácil de lidar. Assim. Eu tenho mais pessoas para poder delegar algumas coisas. Os vendedores não só são vendedores, eles se preocupam também de ir na casa do cliente, pegar uma procuração, estar tá acompanhando. Por isso que, tipo assim, eu não quero um vendedor que só faça a venda e ganhe a comissão. Eu quero um parceiro ali. Por exemplo, na cidade que a gente está entrando ali na Chapada Diamantina, nós temos dois vendedores que o que eu precisar que eles vão fazer, eles vão fazer. Tipo, olhar um telhado, ver um quadro de disjuntores, eles vão ver, eles vão fazer isso para mim. Até por essa questão de tempo, de eu não conseguir ir lá só para ver isso. Então, eles fazem a venda, fazem aquele relacionamento com o cliente e também já fazem essa parte de praticamente uma visita técnica, né? Olhar telhado e tal, fazem ligação, videochamada, eu entro ali e falo com eles. E está sendo assim, hoje em dia eu estou tendo mais ajuda deles, assim, porque por muito tempo era eu sozinho. E eu estava fazendo tudo sozinho, conseguia fazer, mas nada bem. Até minha esposa, quando chegou para se juntar com a empresa, ela perguntava como é que tu conseguia fazer tudo isso só. Eu fazia, mas não fazia tudo, não estava saindo 100%. Conseguia fazer. E É, aí, hoje, com a chegada dela, com a chegada dos vendedores, as coisas estão mais se encaixando mais. eu vejo que essa questão de equipe, né, ela é bem complicada, porque tudo que envolve pessoas, envolve processo, envolve ferramenta, tecnologia, né? E quando a gente fala de vendedor, eu falo muito assim, né, que vendedor ele é cíclico. Então, assim, até o mês 30 bateu meta, não bater, até o mês 30 é ótimo, até o dia 30 bateu meta, não bateu,
E aí é como se zerasse, né, a competição e no outro mês começa tudo de novo, aquela correria. E tem tantos motivos, né, que fazem um vendedor performar ou não, tantas variáveis, né? Então, assim, essa questão de como que ele entende a cultura da empresa, como é que ele entende a percepção de você enquanto dono, né, com ele. É igual você disse aí, olha, né, a gente é parceiro, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, eu acho assim que o vendedor que consegue entender essas nuances do negócio, ele acaba trabalhando para o negócio, né? Então, assim, e trabalhando para o negócio, acaba tendo uma evolução conjunta, sabe? Quando a empresa ela prospera, o colaborador prospera junto, ele acaba sendo promovido, ele acaba tendo oportunidades, né? A empresa vai crescendo. Então, esse processo nem sempre é muito claro para todo mundo, né? Então, chega um ponto que é bacana você ter essa preocupação de passar essa visão para eles. Olha, você é meu parceiro, você tem que me ajudar para a gente crescer junto. E isso é um ponto que eu acho assim, muito positivo assim, nessa questão de gestão de pessoas, sabe? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Eu me preocupo com isso, assim, tem até um amigo Ricardo Pierre, que ele, acho que foi meu segundo cliente ou foi terceiro cliente. Ele hoje em dia se tornou um grande amigo, mora próximo a nós, lá em Petrolina, e ele me fez uma pergunta um dia desses que me fez assim pensar realmente sobre tudo da empresa dele. Quando ele perguntou assim, Nailson, mas qual é a sua, qual é a cultura de sua empresa? O que é que você, qual é a sua essência? Qual é a essência da sua empresa? E aí eu respondi ele na hora, assim, que no início a nossa empresa tinha uma vontade de estar ali na casa do cliente, fazendo amizade mesmo. É tanto que ele foi um dos que se tornou muito amigo nosso. Então, a gente estava ali na casa acompanhando a instalação, tirava qualquer dúvida do cliente, perguntava ao cliente, ó, quebrou duas telhas aqui e tal, a gente vai comprar ali, vai colocar as telhas. A gente tinha essa proximidade com o cliente. Então, essa essência, desde o início, eu quis e quero que todo mundo que faça parte da CRIA, hoje em dia, tenha essa essência de estar ali com o cliente, frente a frente, bater um papo, ser amigo do cliente. Porque o cliente tem um problema de estar pagando uma conta alta, de não estar feliz porque não consegue ter conforto em sua casa e tal. Querendo ampliar E o a gente sistema, está né? chegando para resolver o problema. E ampliar o sistema com o meu irmão. Então, tudo é a essência que eu penso, assim, desde o início. Porque desde o início, eu era o primeiro a chegar na casa do cliente, o último a sair. Eu pegava uma vassoura para varrer, tirar fio, essas coisas que ficavam no chão que a equipe de instalação deixava. Então, todo mundo que está vindo, está chegando para a CLIA, para trabalhar com eu gosto e quero passar essa visão da essência desde o início, como foi. Então, todos os vendedores e as pessoas que fazem parte da CLIA hoje em dia, eles são mais próximos, né? Tanto que eu acho que eu falei agora para você, eu não quero só um vendedor que pense só ganhar comissão. Isso eu não quero. Tipo, eu não faço questão. Tipo, o cara Isso, pensar em vender aqui, eu vou ganhar tanto aqui no mês porque eu estou vendendo um e tô nem aí, eu estou vendendo, isso eu não quero. Eu quero um isso vendedor que seja mais próximo. Ó. Isso é um excelente ponto. É, uma das coisas que eu gosto muito de promover quando eu faço consultoria com o integrador é perguntar para o time.
um a um, né, individual. O que que você vende? E as respostas, elas são muito diferentes, né? Então, assim, você vai para o financeiro não tem é, muito crivo, né? Assim, a gente vende energia solar, um exemplo. Aí você vai falar com o vendedor, ele vai dar uma incrementada, né? Eu vendo energia limpa, sustentável, né? E aí você faz as... você tá rindo, né? E aí você faz essa... Eu posso nem. E aí você faz Pode essa... falar. tá vendo? Aí você faz essa dinâmica com o pessoal, e aí você vai vendo que o discurso, ele não tá alinhado, que cada um vende uma coisa, mas a empresa é a mesma. Então, quanto mais alinhado tiver esse discurso, quanto mais claro tiver para as pessoas, olha, a gente é uma empresa que oferece soluções sustentáveis, a gente atua com energia solar porque a gente quer democratizar o acesso à energia limpa, sustentável para todos. Ah, a gente quer contribuir fazendo uma revolução, ou então a gente quer promover soluções, né, voltadas para o mercado livre de energia, a gente quer atuar com energia por assinatura, porque a gente quer que no final das contas as pessoas estejam voltadas para essa revolução junto com a gente, enfim. Quando a gente alinha muito bem esse discurso, quando fica muito claro, as pessoas na empresa elas engajam mais e elas conseguem fazer maiores resultados, né? Porque elas têm insumos daquilo. Então, quando você fala isso, né? Olha, não quero contratar vendedor só pela comissão. Parece que até tem gente que ouve e fala, como não, né? Mas é assim, tem tanta série de coisas que podem complementar isso, né, Nailson? É porque, assim, não é só dinheiro, não é só a venda. Eu prefiro ter um relacionamento ali com o cliente, porque eu estou resolvendo um problema que ele tem. Então, esse problema fez parte do meu irmão lá do início. Então, eu sei como é que o meu irmão se sentiu quando foi querer aumentar o sistema. E a empresa cobrou muito caro para ele. Então, eu gosto de pensar. Ricardo, meu amigo, me fez essa pergunta e me fez repensar tudo. Essa questão de empresa, a essência da empresa. Então, a essência da minha empresa é a do início do meu irmão lá, que quis aumentar o sistema e foi cobrado muito caro para isso, e ele teve que fazer só para resolver o problema dele. Então, eu gosto de fazer isso para o meu cliente, eu gosto de resolver o problema que ele tem. Com certeza, com certeza. E pensando nisso, Nailson, como é que você vê hoje o mercado também, né? Porque uma coisa é você gerir quem está dentro. Mas como é que tem sido a sua experiência com contratar pessoas, por exemplo? Como é que tem sido a sua experiência? Você sente dificuldade de contratar alguns cargos? Você sente dificuldade de... como é que você está vendo o mercado hoje, sabe? Pós 14.300, nesse cenário com concorrente? Como é que está na região de Petrolina Uhum. ali? Petrolina está muito concorrido no mercado. E ultimamente, assim, tem muito cliente fazendo leilão. Leilão em valores, equipamento. Tem cliente que a gente oferece o melhor equipamento. A gente fala sobre o equipamento, não diz que o equipamento que é ruim. A gente compara os equipamentos e fala, ó, o nosso preço é esse, você vai ter um pós-venda, você vai ter todo acompanhamento, mas mesmo assim o cliente está ali com três, quatro orçamentos na mão e às vezes o cliente pensa no valor financeiro, mas não pensa em comprar o melhor equipamento que vai produzir mais energia para ele e tal. Ele não pensa nisso. Então, assim, o mercado petrolero está muito concorrido e os clientes estão gostando disso, mas pela questão do leilão. Eles estão praticamente, ó, se o seu baixar R$ 100 a mais ou R$ 200 a mais, eu fecho com você. Eles não tentam ver essa questão do equipamento. Mas muitos clientes, quando a gente fala sobre o equipamento, fala sobre como ele vai ter um pós-venda, e a gente vai estar acompanhando ele, tá? Aí algumas vezes a gente fecha negócios assim, explicando a ele que não é só o valor. Você tem que prestar atenção no equipamento, pesquisa, a gente pede para ele pesquisar, ó, vai no Google, vê um vídeo no YouTube que vai ter lá falando sobre equipamento. Você vai ver que eu estou falando a real para você, eu não estou vendendo só o sistema solar. Então, lá em Petrolina está essa questão de
leilão de valores. Ultimamente teve uma redução de valores de equipamento de energia solar, e aí, mas mesmo assim o cliente ali está querendo ver se baixa mais, tentando fazer esse leilão, pegando vários orçamentos ali e manda para você e fala, ó, se você fizer mais baixo que isso aqui, é leilão. Para mim, tá um pouco difícil, mas a gente tenta passar para o cliente que não é só o valor, ele tem que prestar atenção nas outras consequências que ele vai ter ali, o pós-venda, o nosso acompanhamento de todo mês, a gente está mandando um relatório e tal. E assim a gente está conseguindo se diferenciar. E a gente também não está ficando só de petróleo, né? A gente está indo saindo mais um pouco, sabe? De Petrolina. E ali Petrolina dá para você ir para o interior da Bahia, tem Juazeiro, que é do outro lado da ponte do Rio, né? E tem o interior também de Pernambuco. Então a gente tem uma área enorme ali para poder trabalhar. Mas em Petrolina mesmo está muito difícil nessa questão. Mas os, os que trabalham sério continuam ainda com a empresa aberta. Eu acho que eu já vi já muitas empresas que baixaram muito o valor para poder fechar negócio e tal, mas estão fechando, estão acabando desistindo desse ramo. E a gente, assim, que trabalha sério, e outras empresas também que trabalham sério, tal, estão se fortalecendo mais e estão ficando mais na ponta do negócio, né? Estão conseguindo se manter. Eu acho que aí um ponto importante que você trouxe é essa questão de leilão, né? Porque no cenário que a gente está, baixou o preço de equipamento, baixou a quantidade de vendas, né? A demanda está começando a aparecer agora um pouco mais nesse segundo semestre, mas teve uma queda, né? E aí é muito difícil, poxa, eu vou vender ou não Né? vou, né? Mas mesmo assim, é interessante ter essa clareza, né? De, olha, até onde a gente consegue ir para não comprometer a empresa também, né? Porque vender a todo custo também não vai Não, funcionar. já teve negócios já teve negócios que a gente não faço. Dava para ganhar, dava, mas eu não vou fazer. Porque eu sei que se acontecer alguma coisa, como é que eu vou cobrir se tiver algum problema? Ou como é que eu vou fazer o trabalho correto se não vai ter recurso para isso? Vou vender só por vender? Não vou vender para ganhar ali um pouco e não conseguir manter depois aquele cliente. Não vou, não faço. Com certeza. E por falar em questão assim, né, de estar aqui, de estar comemorando esse dia, de estar comemorando esse episódio, né, de estar aqui comigo, a quem você brindaria hoje, hein, Nailson? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Eu acho que meu irmão, isso é uma pessoa que eu tenho gratidão, chega meu emociono, porque ele abriu as portas para um ramo assim na minha vida que hoje eu vivo desse ramo e estou muito feliz. Já morei fora do país, morei 3 meses em Portugal, trabalhando com energia solar. Então eu tenho conquistado alguns sonhos com energia solar. E isso eu devo a ele, eu brindaria com ele. E minha esposa também, que chegou para somar, sempre me incentivou desde o início. Então, essas duas pessoas aqui eu brindaria. Oh, muito bom. É legal que você até se emocionou, né, na hora que você falou do seu irmão. Eu vi. Como que é o nome É, dele? Nadson. Nadson. É Nailson, Nadson e Nádia. Olha só, É os Nadson, quero três. te mandar um abraço aí por você ter trago Nailson aqui para o Mundo Solar.
Eu fico muito feliz de ter você aqui no episódio, gostei bastante. Quando eu vi essa história, eu achei que você trouxe muito esse lado mais humanizado, sabe, né? Esse lado mais, olha, vamos colocar as pessoas, engajar as pessoas aqui para fazer o que é necessário, o que é possível, entregar o nosso melhor. E eu falei, nossa, é muito, muito bom ouvir, sabe? Muito bom a gente se nutrir hoje em dia de falas, né, que façam com que a gente reflita, que façam que a gente evolua. A gente vê hoje tanta notícia ruim, né? Tudo, né, tão misturado, e aí a gente, para selecionar assim, é difícil. Então, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no podcast, e eu desejo muito sucesso para vocês, viu? Eu acho que eu falei até demais, né? Eu disse para você que eu era tímido, mas eu sou mesmo, sou um pouco tímido, sou um pouco retraído, mas eu acabei falando muito. Quando o papo é legal, a gente se Ah, solta. que bom saber! Legal, foi legal, bacana. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?